Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o apóstolo André Luiz, estou de volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal Cabeça de Bíblia Oficial. Desde já eu quero que você deixe seus likes e compartilhe esse vídeo com alguém e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Você deve estar ouvindo algum barulho de fundo, é porque eu moro em frente à Câmara Municipal de Vereadores aqui da nossa cidade e o prefeito resolveu fazer uma limpeza nas ruas e esse barulho é por conta disso. O prefeito está trabalhando. Não estou fazendo apologia não, é verdade, o barulho está aí, incomoda, mas eu preciso fazer este conteúdo com vocês, porque este assunto, além de polêmico, ele é complexo e cheio de nuances teológicas. O assunto é sobre cobrar para pregar. É muito importante você assistir o vídeo, o conteúdo até o final, porque é importante você entender e descobrir quanto o seu referencial, a sua referência cobra para pregar, para anunciar o Evangelho nas igrejas, nos altares do Brasil. Veja o vídeo, esse vídeo faz um ano. Alguém vai dizer, não, mas esse vídeo aí está ultrapassado. Não, eu sei que faz um ano, exatamente um ano esse vídeo. Porém, a verdade do vídeo, ela é real até os dias de hoje. Então é importante você prestar atenção e aí eu volto depois comentando sobre o assunto. Ô, meu amigo, é um prazer falar contigo. Não, sabe o que é? É que eu vi você fazendo aí um vídeo aí teu aí com o Júlio Trovão. Então, eu liguei pro Júlio, né? Tem um contato dele, do Júlio Trovão aqui, do pastor, que ele é pregador, que ele prega aí pro Brasil inteiro. Aí eu entrei em contato com ele, para ele vir aqui em Catanduva e tal, se ele podia vir em Catanduva, como que fazia para trazer ele. Então, aí ele pegou, quem falou comigo foi a mulher dele, falou que ele cobrava 3.000 reais, mais as passagens aéreas, mais hospedagem de hotel. E o cara vive no luxo, pra cima e pra baixo, viajando. Aí eu quis dizer, pô, já que você fez o vídeo aí do Júlio aí, Trovão aí, eu não concordo também. O cara pega e vive no luxo, na riqueza, né? E cobrar para pregar a palavra de Deus, isso aí tá errado. Não se cobra para pregar a palavra de Deus. Tudo bem, não tem como vir para Catanduva, tudo bem. Ia pagar para ele vir aqui. O que poderia fazer? Pagar a passagem para ele vir. Ele ia ficar aqui talvez no hotel, talvez na casa de alguma irmã, ou do irmão, quer dizer. E ia hospedar aqui, né? Ia comer aqui, ia fazer a pregaçãozinha dele e ia embora. Mas se tocasse no irmão ou na igreja, dar alguma coisa para ele, né? Aí é diferente de uma pessoa, você prega na minha igreja, aí o pastor toca no pastor de tirar alguma coisa. Aí é diferente de você cobrar. Você entendeu? Porque a palavra de Deus não é cobrada. É igual eu pegar minha Bíblia, abrir minha Bíblia e falar da palavra de Deus, de cobrar para você. Falar, irmão, quero 3.000 reais para dar uma palavra para você aqui agora. Eu queria dar minha opinião, queria falar para você isso aí. E não sei, eu só queria dizer que não se cobra. Eu fiquei chateado com ele, mais chateado com ele ainda porque eu falei para a mulher dele assim, fala para o Júlio Trovão aí me dar uma saudação. Me dá uma saudação, né? E ele, fiquei aguardando eles, até agora não me responderam. Coisa de uma semana passou. E não vai responder. Por quê? Eu falei que a igreja não tinha condição de pagar 3.000 reais para ele vir, né? Para pregar. Que é uma igreja simples, aqui em Catanduva. Que a nossa igreja não arrecadava muito, tanto assim, para trazer ele. E aí eu pedi para ele, para a esposa dele me dar uma saudação, mandar o Júlio me dar uma saudação, e ele não me deu. Tipo assim, se eu fosse um empresário, quisesse trazer para Catanduva, aí ele ia vir. Então ele vem no interesse. Se eu fosse contratar ele, me responderia. Bom, eu disse a vocês que este assunto de cobrar para pregar é muito complexo, é muito polêmico e biblicamente é cheio de nuances teológicas. A minha pergunta é: o que você acha disso? Já vai deixando seus comentários sobre o que você acha sobre isto. Pregar nas igrejas, cobrar para pregar nas igrejas, é pecado? Sim ou não? É correto? Sim ou não? É justo? Sim ou não?
é necessário? Sim ou não? Então eu gostaria que você deixasse este comentário e, por certo, vou fazer outros conteúdos com as suas respostas que vai nos ajudar a agregar valores, conhecimento e base para novos conteúdos. Bom, hoje eu quero comentar um pouco sobre o que eu penso à luz da Bíblia, como sempre, teologicamente, como sempre, e vamos dar aqui 2 pontos. O primeiro ponto, senhoras e senhores, é que o Evangelho de Cristo, ele foi elaborado por Deus através de Jesus para anunciar a boa nova de salvação ao homem, que é salvo pelo poder da graça, pelo poder do favor imerecido do nosso Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3:16. Então o Evangelho, ele tem por obrigação aproximar o homem de Deus através da pregação da palavra, através do Evangelho, do próprio Evangelho. Então, pela graça e através desta graça, Cristo se aproxima dos homens e os homens se aproximam de Cristo. Com isso eu quero dizer que não há mérito humano algum. Vou repetir, não há mérito humano algum. Não há mérito humano algum. Vou repetir 3 vezes para ficar profético. Segundo ponto, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Emanuel, Deus conosco todos os dias, durante todo o seu ministério terreno de 3 anos e meio, jamais, olha o que eu disse, jamais, e eu tenho base bíblica teológica para isso. Você na sua Bíblia, se a sua Bíblia for inspirada, se a sua Bíblia for protestante e devidamente canonizada, você também vai entender e também aceitar que jamais na Bíblia você viu Jesus, você leu sobre Jesus cobrando para pregar o Evangelho, para falar de seu Pai, para ensinar a lei, para falar dos profetas, para ensinar o caminho da verdade. Tanto é que ele disse em Mateus capítulo 10, verso 8, quando ele disse para os discípulos pregar em casa, expulsar demônios, para evidenciar o Evangelho do Reino, mostrar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, o que ele disse para eles? Olha, façam o seguinte, de graça vocês receberam, de graça vocês darão. Isso é muito importante a gente parafrasear. Jesus, ele fez 2 convites comuns para nós outros, não só para os discípulos, mas para esta geração, a geração de hoje, a geração odierna. O primeiro convite está em Marcos 16,15, ide pregai. O segundo convite está em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, ide e ensinai. De contrapartida, obviamente, nós temos que receber os convidados com alegria, não apenas com alegria, mas devemos tratar com decência, devemos tratar com dignidade, principalmente se esse pregador, se essa pregadora, se esse cantor, o caso aqui é o pregador ou a pregadora, for convidado por nós, vindo de outros lugares. É importante a gente recebê-los com alegria, com decência, com ordem, dar para eles todos os subsídios necessários para que se sintam bem. Esse negócio de dar migalhas, uma esmola depois do culto, se é para fazer isso, é melhor não convidar os pregadores e nem as pregadoras. Mas vamos fundamentar este assunto em Paulo. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, que nós não devemos negociar o Evangelho. E quando nós falamos de cobrar para pregar, a ideia é que nós estamos negociando o Evangelho, fazendo do Evangelho um negócio, fazendo das igrejas empresas e fazendo dos altares um lugar de recursos financeiros. Então nós estamos negociando o Evangelho nos últimos dias. Se nós formos parar para analisar, nós temos alguns pregadores, nós temos milhares de pregadores aí que têm um certo renome no Brasil. Eu vou falar alguns. Abílio Santana, por exemplo, já chegou a cobrar 15 mil reais para pregar o Evangelho, senhoras e senhores. Eu estou falando de 15 mil reais, mais hotel, mais passagem aérea, mais almoço, mais janta, e entre outras coisas. Marco Feliciano já chegou a cobrar 18 mil reais para pregar o Evangelho, mais passagem aéreas, mais
almoço, mais janta, mais hotéis. É muito dinheiro. A missionária Helena Raquel, que surgiu aí há uns 4, 5 anos e prega muito bem, ela cobra por 1h30, ela exige 1h30 de mensagem e ela cobra no mínimo R$ 5.000. É muito dinheiro, gente. O pastor Júnior Trovão, que no cenário pentecostal nos últimos dias está aparecendo mais, ele cobra no mínimo R$ 3.000. E você viu no vídeo que um pastor o convidou para pregar numa igreja simples, simplória, pediu para ele dar uma saudação e ele simplesmente não respondeu, porque se não há dinheiro não há mensagem. Mas eu disse no primeiro tópico da minha visão teológica, o evangelho, a pregação do evangelho, o que acontece quando nós expomos o evangelho, as ministrações que geram curas, milagres, salvação de almas, isso não é mérito humano algum. Isso não nos faz ter valor. Isso não nos faz um produto mais caro ou mais barato, porque isso não é gerado de nós. Isso não vem de nós. Paulo disse em Efésios, é dom de Deus. A salvação é gratuita, vem de Deus. O mérito não é humano. Então a pessoa não foi pregar porque simplesmente não teria condição do pastor dar um centavo a ele por ser uma igreja pequena. Isa Reis, uma pregadora baiana que não se dá bem com Abílio Santana, ela cobra no mínimo R$ 2.500. Josué Brandão, que vira e mexe, está no escândalo aí, R$ 8.000, é muito dinheiro, gente. Silas Malafaia, que já tem dinheiro, não tem nem onde colocar mais dinheiro, uma ministração vale R$ 14.000. Vocês vão se assustar. Cláudio Duarte, ele cobra no mínimo R$ 20.000, fora passagem aérea, comida, bebida, fora hotel. R$ 20.000, gente, é muito dinheiro, muito dinheiro. Camila Barros, 5.000, mas ela gosta de fazer trabalhos que as igrejas precisam produzir ingressos, né? Cada ingresso R$ 10, R$ 15, R$ 20, e aí faz uma metadinha lá com o pastor, faz um negócio lá com o pastor, e assim eles vão vivendo. Tiago Brunet, que para mim não é pregador, ele é um coach. Coach e pregador são coisas bem diferentes. Ele pede que a igreja venda obrigatoriamente uma demanda de livros, uma quantidade de livros, tem que vender aquilo para dar um certo valor, mais um cachê combinado que ele não abre, questão contratual, não abre. Josué Gonçalves, que fala muito sobre família, então hoje para você aprender sobre família, com Josué Gonçalves você tem que pagar R$ 8.000 para 1 hora de mensagem. E é isso, gente, a gente vai percebendo que o evangelho está virando um negócio, mas Jesus e o próprio Paulo disse que o próprio evangelho deu a liberdade, a pregação do evangelho deu a liberdade dele usar este artifício, mas ele não se valeu desse artifício. Ele não se valeu, ele não deu esse exemplo para nós. Ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas este exemplo ele não deu. Ele não cobrava para ministrar a palavra. E ele estudou aos pés de Gamaliel. Quer se comparar a Paulo, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um mestre na lei do Senhor? Não. Não dá para se comparar, mas ele não tinha preço. Ele não tinha valor, porque o valor já era o sangue de Jesus através da pregação do Evangelho. Então, senhoras e senhores, eu gostaria que você repensasse sobre isso. Será que vale a pena você convidar pregadores e gastar essas fortunas só para atrair pessoas? Eu tenho igrejas aqui próximas a mim que vira e mexe traz um pregador famoso, a igreja lota, incha, ela fermenta, mas aí em um culto oficial, um culto domingo tem 3, 4, 5 pessoas. As pessoas não querem ser atraídas pela palavra que liberta, as pessoas são atraídas pelo nome que está falando do Evangelho. Então o fulano de tal vai pregar em tal lugar, cobra, as pessoas não querem nem saber quanto cobra, porque às vezes o pastor fica no prejuízo, mas ele acha que hoje ganhar almas tem que trazer uma pessoa de renome, tem que trazer uma pessoa que tem nome, e aí as igrejas gastam uma fortuna, não ajuda o próximo, não faz obra social, não visita almas perdidas, não vai em busca das almas perdidas, não fazem atendimento pastorais, mas vivem de eventos, trazendo essas pessoas que são carésimas, usando o dinheiro da igreja de maneira errada. Para mim, eu não concordo em cobrar para pregar. Anos 90, fui itinerante durante 7 anos, anos 2000, nunca cobrei um centavo. Obviamente o pastor dava o dinheiro da passagem de ônibus, porque eu não tinha carro,
às vezes nos levava para jantar, às vezes nós dormíamos na casa do pastor ou de uma ovelha do pastor, mas nós voltávamos com dinheiro, nós voltávamos com a alegria de ter ganhado almas e contribuído com o reino, contribuído com a igreja pela qual nós somos convidados a pregar, a falar de Jesus. Mas hoje cada pregador tem um valor, cada pregador tem um preço. E você, qual é o preço que você dá para pregar? Você concorda com isso? Aqui fica meu comentário. O vídeo que eu passei da pessoa, do pastor falando sobre o Júlio Trovão faz 1 ano, mas a verdade é latente, ela é odierna, ela é real. Você acha que é justo cobrar para pregar? À luz da Bíblia, dando o exemplo de Jesus e Paulo, qual é a sua opinião? Até o próximo vídeo, gente.